E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estou aqui me preparando para a conferência geral que começa amanhã, no sábado, e vai até o domingo, dia 1º, dia 2 de abril. Confere os horários aí, dependendo de onde você mora, pode mudar. Eu vou estar presente numa das sessões, vai ser muito legal. E eu não tenho lançado muitos vídeos, não lancei muitos vídeos nessa semana, vocês devem ter percebido. Nesse próximo mês, né, o mês de abril, é o mês final do meu mestrado, então, assim, tenho que apresentar minha tese, tenho que fazer algumas provas finais, e tá bem difícil para mim. Mas eu queria gravar um vídeo rapidinho falando sobre a perseguição que a Igreja de Jesus Cristo tem enfrentado. E a gente não tem perspectiva que as coisas vão melhorar muito até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que nós sabemos está próxima. Só para vocês terem uma ideia, o Pew Center, que é um dos institutos de pesquisa mais bem reputados, né? Ele faz muitas pesquisas interessantes, já usei ele várias vezes para aprender mais sobre comportamento, sobre nossa religião. E recentemente ele publicou um estudo, eu sei, estatística é uma coisa chata para a maioria de nós, né? Mas é importante a gente considerar esses números porque eles mostram uma tendência que está acontecendo em nossos dias. Eu vou deixar o link na referência para que vocês possam estudar. Se quiser, está em inglês, mas assim, como tem a parte gráfica, talvez seja mais fácil de entender. E também vocês podem usar o tradutor, mas olha só, de 2019 para 2022, nós caímos na consideração do público em geral. Vocês podem pensar, tudo bem, mas nós queremos agradar a Deus, né? Nós não queremos agradar os homens. É verdade, nosso maior interesse é agradar a Deus e não agradar os homens. Porém, ah, nós já vimos na história da igreja uma grande perseguição, porque as pessoas não entendiam nossas crenças, elas criavam uma série de especulações maldosas e muitas pessoas sofreram, né? Foram para a prisão injustamente, sofreram castigos físicos, foi muito, muito triste. Quem estuda a história da igreja vê. E nós não queremos que essas coisas se repitam. Na história das Escrituras, nós também vemos muitos profetas e santos sofrerem por causa de sua fé. E então essa tendência ela é preocupante, ela tem que nos alarmar, ainda mais que as outras religiões elas não são vistas de forma tão negativa quanto a nossa. Entre os americanos, por exemplo, os católicos, os protestantes, os judeus e até os muçulmanos estão numa melhor posição do que nós. O interessante dessa pesquisa é que nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, não vemos negativamente as outras religiões, mas o contrário não é verdade. As pessoas das outras religiões nos veem negativamente, né? Então, não tem um equilíbrio aí nesse sentido. E eu anotei aqui algumas coisas. Primeiro, há um esforço calculado de Satanás e de seus servos para nos destruir. Se não fosse assim, a gente não teria, né? Porque dá para colher os números aí do governo dos Estados Unidos e você vê pela declaração de imposto de várias instituições que 78 milhões de dólares foram usados para atacar a igreja, em campanhas, em publicidade. 78 milhões de dólares é muito dinheiro, né? Multiplica por 5 aí que você vai ter um número aproximado de reais. Hollywood, no ano passado, de 2022, gastou cerca de 1,5 bilhões de dólares em séries, né, no streaming, e também em filmes, especificamente falando contra a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Até tem vídeo no canal que a gente tenta responder algumas dessas séries. Mas olha só, a igreja gastou quase esse mesmo valor em ajuda humanitária. Mas eles, em vez de gastar para ajudar pobres, necessitados no mundo, catástrofes que estão acontecendo, terremoto, um monte de coisa, não, eles gastam para falar mal sobre nossa religião, sobre nossa crença. E eles têm a liberdade de fazer isso, né? O dinheiro é deles, eles podem fazer filme, podem fazer série, mas por que gastar tanto dinheiro para atacar um grupo religioso, para dizer que somos esquisitos, para dizer falsidades e distorções sobre a história da igreja? Por que querem fazer tudo isso? Certamente para tentar impedir o progresso da obra. Eu não tenho dúvida que
muitas pessoas de Hollywood, elas são servas do diabo. Falar assim claramente até parece ofensivo, mas se vocês assistirem e vocês assistem, né, consomem filmes e séries, vocês sabem o lixo que é pornografia, traição, conceitos falsos, tudo que é ensinado em filmes. Não estou dizendo que a gente tem que parar de consumir essas coisas, mas nós temos que ser sábios aquilo que a gente está assistindo, porque influencia por ruim, para o mal. E agora, muitas dessas séries, né, eles colocam artistas famosos, eles colocam uma narração envolvente, uma narrativa envolvente, e tudo isso, na verdade, vai colocando muito preconceito e muita coisa ruim na cabeça das pessoas. Essa pesquisa é dos Estados Unidos. A maior parte dos membros da igreja vive fora dos Estados Unidos, embora a igreja tenha nascido nos Estados Unidos e por muito tempo tenha tido mais americanos ou pessoas que viviam nos Estados Unidos do que fora, né? E hoje em dia essa não é a realidade, mas a gente sabe que a cultura americana, por meio dos filmes, ela influencia muita gente, o mundo todo, né? No Brasil, por exemplo, a gente assiste muita coisa que vem dos Estados Unidos. Então, eu só estou fazendo esse comentário porque essa tática de criar séries, filmes e conteúdo contra a igreja parece que está funcionando, né? Pelo menos aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão vendo os Mormons cada vez mais de forma negativa. Por mais que a igreja tenha se esforçado e se esforce para dizer quais são nossas crenças, para deixar claro a história da igreja, para mostrar para as pessoas o bem que a gente faz, né, as doações, a caridade, tantas e tantas coisas, ainda assim as pessoas nos veem de modo negativo. Como eu falei para vocês, em 2019, nós já éramos uma das igrejas mais mal vistas, né? 47 na escala que eles fizeram, agora nós somos 43. Vou deixar aí para vocês verem. Então caiu. E, e é triste ver essa degradação, né? Porque nós, membros da igreja, como eu falei para vocês, pelo contrário, nós estimamos, valorizamos pessoas de todas as religiões e as que não têm religiões, nos esforçamos para que os direitos delas sejam preservados. Nós procuramos demonstrar amor, mas o contrário não é verdade. Então, infelizmente, nós temos sofrido perseguição e essas coisas não devem melhorar. E aí eu lembro algo que o presidente Russell Nelson disse, e esse momento de conferência é muito importante porque nós podemos amanhã, durante a conferência geral e no domingo, ser fortalecidos pela palavra de Deus e receber mais força espiritual para lidar com esses desafios que estão cada vez mais crescentes. Mas algo que ele disse no passado foi assim: ninguém poderá sobreviver espiritualmente. Deixa eu ver se eu acho essa citação aqui, eu vou digitar. É mais ou menos assim. Aqui, ó. Esse é Revelação para a Igreja, que chama o discurso. Revelação para a igreja, revelação para a nossa vida. Foi dado em abril de 2018. E ele diz exatamente assim: nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Meus amados irmãos e irmãs, imploro para que aumentem sua capacidade espiritual de receber revelação. Então, vamos aproveitar a conferência geral para exercer esse conselho, né, e procurar receber revelação. A perseguição ela está aumentando e nós precisamos ser munidos das armas espirituais que vão nos ajudar a vencer os desafios de nosso tempo. Obrigado por assistirem esse vídeo. Mais uma vez, peço desculpa por vocês por não estar postando com tanta regularidade, mas estou planejando muita coisa. Hoje mesmo eu terminei um texto que deu aí mais de 50 páginas sobre a poligamia. Eu quero fazer uma série explicando para vocês, bem detalhado mesmo, sobre como é que foi o casamento plural nos primeiros dias da restauração, para que vocês entendam essa questão que é muitas vezes usada para atacar os membros da igreja.
Perfeito? Obrigado por assistirem. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.